Nesse módulo, a gente vai se concentrar em identificar os sinais. Por quê, Jaque? Porque a jornada de autodesenvolvimento, a gente falou um pouco nisso no começo, é que esse olhar para dentro, esse olhar para nós. Mas muitas vezes a gente não consegue identificar o que está de errado com a nossa vida, o que está de errado com a forma de eu ser. Mas existem alguns sinais, algumas coisas, alguns comportamentos que vão dizendo para mim que as coisas não estão muito legais. Muitas vezes esses sinais, eles vêm na falta de resultado. Muitas vezes esses sinais, eles vêm nas relações complicadas. Muitas vezes os sinais, eles aparecem pela falta de consistência em alguma coisa. Pessoas que começam muitas coisas, elas querem muitas coisas, mas elas não conseguem dar continuidade a nada, porque de repente ela perde o interesse. Então, existe uma propensão de que as nossas ações, elas reflitam a nossa jornada de vida. Então, as minhas ações, elas vão refletir, elas vão deixar claro de que lugar eu venho, de qual história de vida, a que eu estive sujeita, a que questões da minha vida me obrigou a ser forte. Isso vai aparecer nos meus relacionamentos. Às vezes, isso que em você foi gerado como algo desafiador te fortaleceu e trouxe características boas, outras vezes nem tanto. E isso fica claro nas nossas atitudes. A educação, o ambiente social, a criação dos pais, tudo isso influencia na forma como nós somos. O mais interessante é a gente pensar que nós não viemos do nada. Existe uma história antes de nós, uma história que é uma história atual, é recente, se a gente considerar os primeiros anos da nossa vida. E existe uma história antes de nós, que eu costumo dizer que é a história antes da história, que é a nossa história ancestral, que é a nossa história que está nas nossas raízes, que está na nossa genética, que está na forma como a gente foi aprendendo a se organizar, se relacionar e conviver nesse mundo que a gente está. Então, nós que somos negros temos uma história, temos uma herança escrava mesmo, de escravizados. Isso veio na nossa forma de se comportar. Muitos de nós temos na nossa criação, e eu falo aqui para os que têm a partir de 30, de 40, essa configuração de criação, de submissão e subjugação. Então, os nossos avós, os nossos bisavós, como eles costumavam nos criar, né? Releve. Eu lembro de uma frase que minha avó falava muito: releve, menina, não preste atenção nisso não, releve. Era sempre essa fala que ecoava assim. Então, fulano me tratou mal, releve. Mas eu não estou satisfeito, releve. Era a frase que eu ouvia, por causa desse lugar que ela veio de escravização mesmo, né? Então, assim, isso também está em nós, enquanto genética. Mas existe um desafio de nós rompermos com esses padrões a partir da identificação de uma repetição. Então, isso só é alcançado com autoconhecimento. E aí, muitas vezes, com terapia, com trabalhar esses pontos, com entender de onde vêm esses comportamentos, para que a gente consiga romper com esse ciclo. Eu lembro sempre de uma história que chama muito a minha atenção quando eu paro de refletir, né? Eu uso muito a Bíblia assim, como minha referência pessoal de desenvolvimento, mas tem uma parte que me chama muita atenção, que é quando os hebreus eles saem do Egito. É engraçado que Moisés, ele auxilia o povo a sair do Egito, coloca o povo no deserto, o povo era escravo e vai se tornar livre. Mas é necessário que esse povo fique 40 anos no deserto para a escravidão sair desse povo, antes deles serem livres. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente está indo na jornada da liberdade, mas a nossa mentalidade ainda é uma mentalidade escravizada. E aí essa mentalidade escravizada é uma mentalidade que é emocional, é uma mentalidade que é de apego a pessoas, que é de dependência de aprovação das pessoas que nos cercam, a depender do nosso modelo de criação, da nossa própria validação familiar, dizer, não, bem, muito bem, faça isso ou não faça isso, para de fazer isso desse jeito, as pessoas vão ficar chateadas. Qual a criança que nunca ouviu, né? Que coisa feia, a criança não faz isso. E essas falas vão marcando a nossa vida e vão fazendo a gente levar isso para o nosso comportamento adulto. Então, já que você está dizendo que as minhas atitudes, que as atitudes das pessoas que me cercam, elas são um espelho dessa história, exatamente. Nós refletimos nas nossas atitudes cotidianas as questões da nossa vida, de formação, de desenvolvimento, de criação,
que muitas vezes nem nós percebemos. Existem muitos desses comportamentos que estão no nosso subconsciente. A gente não vem do nosso consciente até que a gente busque entender qual a nossa forma de agir, quais os nossos padrões de comportamento. Então, por isso eu falo da necessidade de iniciarmos pelo autoconhecimento. E aí ficaria como dica para você, se você não teve experiência, se você nunca se permitiu, se permita fazer terapia, se permita conversar, se permita falar sobre questões que você já percebeu, aquelas questões que você não tem condições e não tem coragem de falar com ninguém, mas que você sabe que são suas, sabe? Um sinalizador muito importante é quando as pessoas ao nosso redor falam muitas vezes alguma coisa sobre o nosso comportamento, que a gente acha que o mundo está contra nós. Mas se muitas pessoas elas sinalizam para você um comportamento determinado, que costuma se repetir, eu sugiro que você olhe para esse comportamento e você entenda que talvez seja esse o gatilho, seja esse o ponto que não está deixando você ir para o próximo passo.